Olá, nesse vídeo, dando continuidade também às informações contratuais relativas aos empregados, essas informações são prestadas no evento S2200, nós iremos cuidar da informação relativa ao tipo de contrato desse empregado. Se o contrato celebrado com o empregado foi um contrato por prazo indeterminado ou por prazo determinado. Nós sabemos que a regra geral é que os contratos sejam por prazo indeterminado. A própria lei elenca quais são as possibilidades de um empregado ser contratado por prazo determinado. Mas aqui o empregador informa se é por prazo indeterminado ou se é por prazo determinado. Se ele diz que esse contrato é por prazo determinado, ele vai indicar, além dessa informação, a data prevista para o término desse contrato. Então, por exemplo, o empregador envia o evento S2200 de um empregado que foi contratado por experiência de 45 dias. Ele vai dizer que é um contrato por prazo determinado e a data prevista para o término desse contrato daqui a 45 dias. Se esse contrato sofrer uma prorrogação, eu contratei ele por 45 dias, mas eu posso prorrogar mais uma vez esse contrato por prazo determinado. Se houver prorrogação desse contrato por mais 45, por mais 30, enfim, desde que a soma dos dois períodos não ultrapasse 90 dias, o empregador deve enviar o evento de alteração contratual, o evento S2206, para informar a nova data prevista para o término desse contrato. Diferentemente é a situação de que o empregador enviou o evento S2200 com 45 dias, depois ele enviou o evento de alteração contratual por mais 45 dias e terminados os 90 dias o empregador e empregado resolve dar continuidade a esse contrato. Pelo fato desse contrato ter sido informado como contrato por prazo determinado e agora ele ter se transformado em prazo indeterminado, precisa enviar o evento de alteração contratual ao E-Social informando a mudança do tipo de contrato de determinado para indeterminado? A resposta é não. Não precisa informar a transformação do contrato por prazo determinado em contrato por prazo indeterminado. Se o empregado continua a trabalhar após a data prevista para o término do contrato, nesse nosso exemplo, inclusive já com a prorrogação, esse contrato se transforma em prazo indeterminado sem precisar de qualquer regularização, qualquer formalidade para que esse contrato se transforme de determinado para indeterminado. Ou seja, se houver a transformação, não precisa informar essa transformação ao E-Social. Nós temos também os casos dos contratos por prazo determinado em que esse contrato não é fixado em dias. Ele é fixado em razão do acontecimento de um determinado fato. Por exemplo, o empregado pode ser contratado por obra certa ou pode ser contratado por safra e o empregador, no ato da contratação, esse contrato ele não é fixado em dias. Esse contrato pode ser fixado que o contrato termina quando aquela obra acabar, quando a safra acabar. Mesmo assim, para o E-Social, o empregador tem de informar uma data prevista para esse término. O campo data prevista para o término é um campo de informação obrigatória. Então, o empregador, nesse exemplo aí, da obra certa, ele tem de informar a data prevista para o término daquela obra e se ela não ocorrer naquela data prevista, se a obra durar um tempo maior do que o prazo inicialmente previsto, o empregador tem de enviar, nesse caso, um evento de retificação do evento S2200 para mudar a data prevista, inicialmente prevista, para a nova data prevista para o término desse contrato. Então, em relação ao campo data prevista, é um campo obrigatório quando se trata de um contrato por prazo determinado, e nesses casos em que o contrato não tem a sua duração não é fixada em dias e assim a sua duração decorre do acontecimento de um fato, do término de uma obra, do término de uma safra,
Mesmo assim, o empregador tem de informar uma data, a data inicialmente prevista, e se ela não ocorrer, o empregador deve enviar o evento de retificação do evento S2200 para mudar a data prevista para o término desse contrato. Até o próximo vídeo.